pede o pessoal para ligar a câmera e aí tira uma fotografia para registro. Então, pelo menos para ir para o YouTube, aí, começou a gravar, por exemplo, eu colocaria esse início aqui, por exemplo, lá no YouTube, né, para todo mundo. Sara, bom dia. Olha, a tela que está aparecendo aí para vocês é a mesma que eu tenho, né? Só tem 3 aparecendo aqui, só eu, Gilmar e o William. Quem tiver câmera aí, tem pessoas que eu não conheço, né? Eu dei cálculo 2 para vocês, para a turma. O pessoal de cálculo 3 que fez EDO comigo, eu conheço bastante gente, né? Porque chegou a aparecer em outras oportunidades e tal. Mas o pessoal que acabou de fazer cálculo 2, que é o caso da turma sua, que veio para cálculo 3 agora, são poucas pessoas. Quem que apareceu aqui? Sara. Oi, Sara. Eu não conhecia a Sara, por exemplo, primeira vez que eu estou vendo. Tem pessoas que fizeram cálculo 2, a Ana eu já conhecia, de cálculo 3. Então, tem pessoas que fizeram cálculo 2 que eu não sei como é que é a fisionomia da pessoa, né? Tem hora que nem a voz eu sei, né? Porque tem hora que não abre o microfone. Então, seria interessante, né? Igual o William sugeriu aí. Quem tiver câmera disponível, abrir aí para a gente fazer um primeiro momento. Essa tela que vocês estão vendo aqui, depois fica aqui do meu lado aqui, ó. Eu consigo dar aula em uma tela e consigo ver vocês aqui do outro lado aqui. Então, se continuar aparecendo, para mim é de grande valia. Quando eu estou olhando para cá, na verdade, é que eu estou vendo a outra janela aqui do lado, para poder dar aquela sensação que você está dando aula para alguém, né? Que você tá vendo alguém, né? Mas tá, ó, pelo menos quatro apareceram, né? Os outros estão tímidos. Tem 34 aqui, falando aqui, 35 agora, o pessoal vai chegando. Então, só para fazer uma contextualização da disciplina Cálculo 3, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês ficaram aqui do meu lado aqui, eu estou continuando olhando para vocês aqui, na outra tela. Eu vou utilizar, geralmente eu usava o OneNote, né, para poder dar aula, agora eu vou utilizar esse outro programa aqui. Aula 1. Eu vou utilizar esse outro programa aqui, que é o OpenBoard, para poder... É a mesma coisa, dá para a gente escrever e tudo, né? Tem as opções aqui da cor da caneta, borracha e tal. É a mesma coisa. Então, essa aqui é a disciplina de cálculo 3, dando seguimento à disciplina de cálculo 2, que vocês acabaram de ter, e o pessoal que fez há um semestre, no final do ano passado, né? Acredito? Que fazia EDO ao mesmo tempo, eu estava dando cálculo 3, então agora a gente está voltando novamente para cálculo 3. Então, esse material aqui, ó, aqui está o sumário. Tá, a prova. A gente pode discutir isso depois no grupo, Ana? Ficou para o dia 9, na parte da manhã. Eu acho que eu consertei, inclusive, o cronograma e coloquei lá novamente, substituí. Ficou no dia de aula, né, que seria numa quinta-feira. Que eu tinha colocado 8, que seria na quarta, e eu mudei para 9 para coincidir com o dia de aula na parte da manhã, igual vocês tinham sugerido. Então, aqui, o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho a ementa. Todo mundo chegou a ver o material que eu mandei? Eu falo o vídeo. Eu vi o vídeo, vi um outro material com relação à integração dupla e só dei uma olhada na ementa. Beleza. Então, aqui, eu estou vendo o pessoal respondendo aqui, a maioria falou sim, sim, sim. Então, esse aqui é o material que eu programei para a gente trabalhar, né? Integração dupla e integração tripla vai estar no capítulo 15, dando continuidade, né? Cálculo 2, a gente termina no capítulo 14, até 14.8, que seriam os multiplicadores de Lagrange. Então, aqui a gente começa no capítulo 15, falando de integração dupla e integração tripla. Integração tripla vocês vão encontrar lá na 15.7, por exemplo, né? O capítulo 15 tem 10 sessões, vai até a 15.10, e o capítulo 16 vai até a 16.9. Então, são 19 sessões que a gente vai ter que ver nesses 2 capítulos no curso de cálculo 3. Então, aqui vai ter mudanças de coordenada, que é o finalzinho do capítulo 15, né? E depois a gente começa a falar de campos vetoriais escalares, que é a 16.1, capítulo 16.
integral de linha e, por último, cálculo vetorial, que a gente precisa ver, que é o final do capítulo 16. Então, essa aqui é a ementa, tá vendo? Integral de superfície. Integral de superfície e tal. A gente termina com o teorema de Stokes e o teorema de Green, Stokes e de Gauss, que é os 3 carros-chefes, digamos, do cálculo vetorial que a gente tem aqui nesse contexto. Então, essa aqui é a nossa ementa. Aqui é a lista de figura, não precisa preocupar com isso, que aparece no texto. Eu fiz isso aqui exatamente para servir de notas de aula para as duas engenharias. Antes, a ciência da computação estava nesse rol aqui, né? Mas a ciência da computação agora, ela dividiu, tem uma nova disciplina chamada cálculo de várias variáveis, inclusive está tendo agora esse semestre, que pega um pedacinho do cálculo 2 e um pedacinho do cálculo 3 e fizeram uma nova disciplina. Então, não vamos ter ciência da computação nesse modelo de curso de cálculo 3 aqui. Então, essa aqui é a nossa ementa, tá vendo? Integração dupla, tripla, mudança de coordenada, que entra as mudanças cilíndrica, esférica, campos escalares e vetoriais, integrais de linha, parametrização de curva, independência do caminho, independência de caminhos. Aqui a gente está preparando o terreno para falar dos teoremas de Green, Stokes e Gauss, né? Por mais que aqui está Gauss e Stokes, na verdade o de Stokes vem antes de Gauss. Gauss, o teorema da divergência, é o último que a gente vai ver no curso, da seção 16.9. Então é isso. Esse é nosso curso. Aqui já começa integral. Esse tamanho tá bom para vocês aí? Ou precisa de mais um zoom desse tipo? Antes tá. Os dois estavam bons, Paulo. Os dois tá bom? Uma possibilidade é esse aqui, né? Para ficar menos. E a outra possibilidade é essa aqui. A anterior talvez seja melhor, porque como você gosta de escrever na folha, ficaria melhor. Exatamente, foi o que eu penso. Eu gosto de usar a anterior. Se tiver boa visualização para vocês, para mim essa aqui é mais interessante do que a tela cheia lá, né? Para poder ficar menos rolagem de página aqui, né? Então, professor. Oi, Boa tarde, Orlando. tudo bem? Boa tarde, joia, bom dia. Bom dia, na verdade. Deixa eu te falar, cara. Teria como, não sei como fica para você, se na hora de for disponibilizar o link para a gente, ao invés de disponibilizar no PDF, você conseguir colocar na sala o link mesmo para a gente conseguir clicar e já acessar diretamente a aula? Ou fica complicado para você? Não, fica não. Eu consigo colocar, eu vou tentar colocar o link na próxima vez, eu vou colocar ele... porque esse link aí ele não vai mudar, Orlando, igual das outras vezes, que toda semana era um diferente, né? Ah, ele é fixo, né? Ele é fixo. Então, você pode... Eu vou mandar ele no grupo, você pode... Isabela Guzmão chegando. Você pode deixar ele salvo em algum lugar do seu computador, porque toda segunda e toda quarta a gente vai utilizar o mesmo link. O mesmo link, né? A menos das aulas de dúvida, né? Aqueles 3 fóruns de dúvida antes da prova, que a gente tem aquela aula de exercício. Aí sim, aquele link lá vai ser diferente. Então, vai ser 3 links para as 3 aulas de dúvida, antes da prova 1, prova 2 e prova 3. E todas as aulas, todas as 26 aulas síncronas, de 1 a 26, a gente vai utilizar esse mesmo link. Se não me engano, também tem como na sala do Class lá, na parte de cima já, bem no negócio, tem como você deixar ele lá para na hora que a gente já entrar, ele já entra automático. Já. Eu falo porque é o seguinte, professor, desde o semestre passado, era até para eu te perguntar se dava para você ter feito antes, porque dá um trabalho, como é em PDF, até pelo computador eu não consigo copiar e colar, não, eu tenho que ficar indo e voltando um tanto de vezes. Entendi. Aí tem alguns professores já disponibilizam, você só clica e já entra, entendeu? Tá ok. Mas obrigado. Bom, hein? Chegando aqui, aparecendo. Joia. Então, a gente vai começar hoje a falar a respeito de integração dupla. Logicamente, para falar de integração dupla, mais algum questionamento antes de a gente começar? Temos a aula de hoje não é tão grande, né? Não vamos falar de assuntos tão complicados na aula de hoje. Fique à vontade se tiver alguma dúvida a respeito. Vocês chegaram a ler o conteúdo, igual o William falou, que deu uma olhada, né, nos vídeos e tal, o que a gente vai estudar hoje. A aula de hoje eu sempre mando separado, né? A aula 1 e a aula 2. A aula 1, alguém leu o que a gente vai estudar hoje? Ou não? A Ana fez um joinha ali. Beleza. Aloísio, Júlia também, Marcos, então beleza, Tatiele também sim, Dernivaldo sim, ótimo, Amanda, Matheus, Sávio,
Lucas Thiago, Ana Cecília Guzmão, Lohane também, beleza. Alana. Então tá ótimo. Então a aula de hoje vai ser uma beleza, então. Todo mundo se preparou para a aula. Então a gente vai começar a falar de integração dupla. Vocês vão acessar esse conteúdo aqui. Ixi, Thiago, para variar, né, Thiago? Você dormiu demais, foi? Ah, Thiago. Esse aqui é o cara noturno, né? Se não estou enganado, é o que gosta de fazer as coisas. Pior que nem foi. Ai, ai. Entendi. Ah, tá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de integração dupla hoje, sobre retângulos. Logicamente, mais à frente, a gente vai falar de integração em regiões mais gerais. Então, logicamente, a gente começa pelo mais fácil. E o mais fácil aqui, o mundo mais fácil aqui, seria sobre retângulo. Esse retângulo que a gente vai ver aqui, ele se assemelha ao caso de integração sobre intervalos, né? A integral, como vocês podem ler aqui nesse parágrafo aqui, ó. Quando você fazia lá no curso de cálculo 1, aí, ó. Já está na hora, né, Ramsey? Lá no curso de cálculo 1, quando vocês estudaram função de uma variável, né, que estava definido no intervalo AB, o que vocês faziam? Vocês faziam uma partição para poder chegar na soma de rima. Inclusive, aqui embaixo tem um desenho a respeito disso. Você pegava fazia a partição do intervalo, que nada mais é do que você pegar e subtrair o final do intervalo menos o início do intervalo e dividir pela quantidade de subintervalos que você queria, escolhia um ponto amostral para cada subintervalo, e aí você calculava a imagem desse camarada aqui para fazer o papel da altura do retângulo, né, do subretângulo, e multiplicava pela base do retângulo, do subretângulo. Quando você somava isso, no caso, quando a função era definida positiva, você tinha aquela ideia de calcular a área sobre o gráfico da curva. Foi o que vocês aprenderam lá no curso de cálculo 1. Então, você tinha exatamente essa situação aqui, ó. Pegava os limites, tá vendo? Quando pegava esse n crescendo muito, né, da soma de rima, você ia ter o quê? Você ia ter os subretângulos cada vez mais encaixados abaixo do gráfico da curva. E aí você falava, no caso, quando a função era positiva, que aquilo ali era a área delimitada pelo gráfico da função f de x e pelo eixo do x, né, no intervalo AB considerado. Lá embaixo tem uma figurinha, a figura é exatamente essa aqui, deixa eu mostrar para vocês, é exatamente essa aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você tinha AB, chegando... você tinha um subintervalo, você tinha um intervalo AB, você fazia a partição, pegava o ponto amostral, tá vendo? X1 asterisco, X2 asterisco, calculava a altura dele utilizando a função f, calculava a área de cada subretângulo, que era a área da base vezes a altura, e depois somava tudo. Agora, nesse nosso mundo aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai utilizar uma função de duas variáveis. Aqui, o que acontece? Lá no curso de cálculo 2, no finalzinho do curso de cálculo 2, a gente estudou função de mais de uma variável. Então, as funções de mais de uma variável, a gente poderia definir o domínio delas, era o quê? Era um subconjunto do R2. E o subconjunto do R2 mais simples possível que você possa imaginar é um retângulo, beleza? Então, quem é esse retângulo? Esse retângulo é exatamente esse R aqui, ó, de lados AB, CD. Então, retângulos de lado AB e CD. No caso, quando você tinha uma função, o Z maior ou igual que zero, ou seja, você tinha um gráfico de uma superfície, não era isso? E aí, que a gente estudou lá na 14.1, esse gráfico, agora, o objetivo, ao invés de calcular a área delimitada pelo gráfico e o eixo do X, no intervalo AB, nós vamos mudar a nossa história agora, ao invés de calcular a área, para calcular o volume do sólido delimitado por essa região abaixo do gráfico dessa superfície. Ou seja, observe que o Z ele vai do chão, tá vendo? A imagem, ele vai desde o zero até bater o gráfico da superfície. E aí eu coloco a ressalva de que o que eu estou fazendo é exatamente em cima desse retângulo. Então, o desenho para esse caso vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho
Essa linha que aparece aqui é coisa do programa, viu, gente? Desconsidera essa linha, tá vendo essa linha que aparece aqui? Ela não vai significar nada no nosso contexto, não. Não é que eu estou sublinhando alguma coisa, ela aparece esporadicamente, né, sem avisar e tal. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o gráfico da minha função, tá vendo? O meu z igual a f de xy. O z varia desde o zero até bater, tá vendo? Peguei um ponto aqui, ó. Esse ponto ele tem coordenada xy. Aqui eu vou calcular a imagem dele. Z igual a f de xy, aqui, tá vendo? Então, agora eu vou transferir o meu problema de calcular o quê? De calcular, no caso aqui, onde esse camarada aqui é maior ou igual que zero, né? Dá para fazer essa interpretação. Então, aqui eu vou transferir o fato de calcular a área delimitada pelo gráfico da curva por calcular o volume desse sólido, ó. Tá vendo que tem um sólido aqui, ó? Delimitado pelo gráfico da superfície, que é a unha azul aqui, né? Beleza? E de forma que o XY esteja sobre o retângulo laranja. Então, compreendeu bem a ideia de integração dupla? Como que a gente vai fazer essa extensão? Ô, professor, confesso que existe uma dificuldade de enxergar essa integral no campo real. Então, se puder explorar bastante as figuras, olha, isso funciona assim, assim, assado, eu agradeceria. Mas já começo ali a buscar isso nessa esfera, onde começa, onde termina, onde inicia realmente no ponto, mas assim, a gente enxergar no campo real não é fácil. Não é fácil, né? O que acontece? Mais na frente a gente vai ver um exemplo onde aparece o volume do sólido que eu estou querendo calcular. Aí esse sólido, o que você pode pensar a respeito dele? Logicamente, função de mais de uma variável, a gente viu vários exemplos, né, no semestre passado, onde isso aí era aplicável no mundo real, porque a maioria das funções, elas dependem de mais de uma variável. Então, o que acontece? Por exemplo, produção, para custo, tudo é função que depende de mais de uma variável. E aí, se você quiser saber um montante delimitado por essa função nesse mundo, a integração dupla ela vai fazer exatamente isso. Ou seja, como é que eu calcularia esse volume? Porque a geometria euclidiana aqui não ajudaria para a gente, né? Porque a gente sabe calcular o volume de um paralelepípedo. Se fosse tudo retinho assim, ó, a gente conseguiria calcular o volume disso aqui. Se fosse semiplanos, tudo bem. Mas o problema é que aqui essa tampa aqui, ó, essa tampa agora, ela não é plana. Tá vendo que a altura ela vai variar de acordo com que você pega um XY diferente aqui no chão? A altura ela varia. Então a integração dupla ela vem. Como é que eu calculo o volume de uma coisa desse tipo? Né? Então aqui o nosso objetivo é determinar o volume desse sólido. Então para isso agora eu tenho tá vendo que eu tenho um AB aqui do mesmo jeito? Eu tenho um AB, tá vendo? Eu tenho um AB, o X varia em AB e o Y varia em, deixa eu apagar aqui, dar uma limpada aqui. Ó, o Y, ó, o X varia em AB, tá vendo aqui, normal. O Y varia em CD. Então aqui eu tenho o Y, aqui eu tenho o X. Então, ao invés de fazer uma partição, ó, para você ver, esse aqui é o caso real, ó. Imagine que você fosse pegar só essa face. Tá vendo que aqui tem uma integral do cálculo 1? Só utilizando essa secção transversal? Se eu fosse fazer isso aqui, eu não faria retângulos aqui, ó? Concorda que eu ia fazer retângulos aqui? Sim, só que agora vai subindo, né? Exatamente, tá vendo? Eu ia pegar pontos amostrais aqui, beleza? Aí, agora, usando x, agora eu vou usar as duas dimensões, tá vendo? Agora eu vou pegar também desse lado aqui. Mas só que agora eu gostaria de fazer uma junção para isso aqui, não só nessas faces. Eu gostaria de fazer uma coisa bem aqui no meio, ó. Pegar um paralelepípedo bem magrinho aqui, ó. E encostar ele lá na parte azul. Deixa eu ver se tem uma figura aqui para adiantar para vocês o que eu estou querendo fazer. Exatamente essa aqui, ó. Tá vendo?
Exatamente, palito de dente. Eu pensei em batata frita, né? Mas isso acho que é coisa de gordo. Palito de dente, Thiago, beleza? Então, esse camaradinha que tá aqui, ó, palito de dente, segundo o Thiago. Eu pensei em batata frita porque as faces são planos, o palito de dente é mais arredondado, beleza? Então, observe, olha o palito de dente do Thiago aqui, ó, ou a batata frita que eu comentei para vocês. Então, o objetivo é encher. Ou seja, quando eu faço a partição desse segmento, palito de fósforo, beleza, aí saiu da comida. O palito de fósforo ele é paralelepípedo, tem a forma de um paralelepípedo. E faço a minha partição do CD, olha o que vai acontecer com o chão. Tá vendo que o chão ficou todo quadriculado? Ó, fiz a partição aqui do Y, tá vendo? Fiz a partição do X, igual a gente fazia no cálculo 1. Tá vendo? Peguei esse camarada aqui, ó. Peguei o D menos C, é o de cima menos de baixo, dividi por N, chamei isso aqui de delta Y. Peguei o B menos A, dividi por M de Maria, não precisa necessariamente ser igual, beleza? Aqui pode ser um M de Maria, aqui pode ser um N de Naí. A quantidade não precisa ser igual. Chamei isso aqui de delta X. Então, fiz a partição desses dois subintervalos. Ao fazer isso, o que eu criei? Eu criei essa malha, tá vendo? E nessa malha, eu vou pegar um ponto amostral. Então, esse ponto amostral aqui, ó, ele vai ter duas coordenadas agora. Ele vai ter a coordenada do ponto amostral que você pegou aqui para X, e você vai ter a coordenada do ponto amostral que você pegou para Y. Por isso que eu estou chamando de X e J asterisco e Y e J asterisco. Que ele, tá vendo? Para cada um que você escolhe, tá vendo que ele tem um pontinho preto dentro de cada subretângulo? Então, esses camaradinhos aí são os pontos amostral. E aí, qual que é a ideia? Pegar esses camaradas para ser o representante do retângulo. Lá no cálculo 1, você não pegava o ponto xi asterisco para ser o representante do subintervalo? Para poder calcular a altura dele, para calcular a altura do retângulo? Agora eu vou pegar esse camarada aqui para calcular o F dele, tá vendo? Quando eu calcular o F dele, eu vou ter exatamente a minha altura. Ou seja, ele vai bater lá no teto, tá vendo? Ó, peguei o ponto lá, que é o ponto amostral. Aqui no chão, ó. Calculei a altura dele utilizando a F. Bateu lá no Z igual a F de XY, que é a minha superfície, beleza? Bom, como é que eu calculo a área de um... Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Vocês concordam que é a área da base vezes a altura? Usando a geometria euclidiana? Beleza, Ramsés fez um joinha. Então, o que acontece? Como é que eu calculo isso? A área da base, o que é a área da base aqui? Vocês concordam que a área da base vai ser a multiplicação do delta x vezes delta y? Porque cada pedacinho desse aqui, ó, não foi delta x? Nesse caso aqui, delta y, né? E o delta x aqui, ó. Os lados desse subretângulo é delta x, delta y, não é? Então, a área da base vai ser esse camarada aqui. A altura é esse aqui. Então, como é que eu calculo a área do paralelepípedo, né? Do palitinho de fósforo? Não é multiplicar a área da base vezes a altura? É a mesma ideia, não é? Então, é exatamente o que está aqui, ó. Eu vou pegar f de x, tá vendo? Essa aqui é a altura. Isso aqui, a área da base. Pronto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a altura do meu paralelepípedo. Aí, como é que ficou bonitinho? Todo mundo empilhado, ó. Aí faz um somatório dessa função? Fala, Ramsés. Exatamente, vou somar tudo. Valdomiro, existe alguma alternativa sendo desenvolvida ao cálculo euclidiano? Ou somente nesse nível que estamos focados? Seu som está um pouco baixo ou é só para mim? Deve estar baixo mesmo, o microfone aqui é horrível. Eu estou perguntando se já está sendo desenvolvida alguma alternativa a esse cálculo euclidiano com uma menor taxa de erro. Se está desenvolvida alguma...
Alternativa ao cálculo euclidiano. Então, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Porque se no cálculo euclidiano, só um momentinho, Tiago. No euclidiano seria assim, né? Seria o paralelepípedo normal, tipo uma caixa de sapato, né? Digamos. No caso euclidiano, seria isso aqui. Beleza, a gente sabe fazer. Agora eu estou saindo do caso euclidiano. Eu estou pegando essa tampa aqui e estou transformando ela nessa coisa aqui. E mesmo assim, a alternativa para calcular o volume desse monte desse sólido, a gente vai ver agora. Porque a ideia é, eu sei calcular o volume de cada... Eu sei o volume de cada um desses... Imagina esse aqui do canto, né? Eu sei calcular o volume de cada um desses. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu somar todos eles. Mas aí você fala, mas essa superfície que está aqui em cima... Beleza, obrigado por estar falando que... Pelo menos, mas até o final do curso eu não acho o curso de cálculo 3, ele é bem geométrico, digamos, o curso de cálculo 3, né? A gente consegue ver muitas coisas. Daqui a pouco, Thiago, a gente vai entrar num caso. Aqui eu estou explicando para vocês a base sólida da disciplina, ou seja, por que funciona. Então a gente vai chegar nessa soma dupla de rima aqui que eu vou comentar para vocês. Não precisa ficar preocupado, não, Thiago, vai ficar tranquilo. Então, eu sei calcular o volume de cada um desses palitos. Então, agora eu vou pegar e vou somar todos esses volumes. Então, é simples assim. Agora, você pode perguntar, mas só que esses palitos, eles não estão se encaixando direitamente. Parece que está sobrando coisa, né? Tipo assim, eles não estão calculando realmente o volume. Parece que está sobrando. Então, aí eu vou precisar... Por isso que aqui está vendo, está aproximado. Então, para calcular o volume ele é aproximadamente essa soma. O pessoal que é da computação, por exemplo, tem aqueles programinha, um for dentro de outro for, um para dentro de outro para. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o i variar de 1 até n e manter, por exemplo, o n no 1. Quando você faz isso, você pega toda essa fileira aqui, ó. Aí você esgota essa fileira. Aí você passa o j por 2. E depois você faz o i variar de 1 até m de novo. Aí você vai pegar essa outra fileira de paralelepípedo do lado. Depois você passa para o j igual a 3. Você pega a outra fileira e assim vai, até chegar no n. Quando você faz isso, ou vice-versa, você pode fazer isso desse jeito aqui, ou desse jeito aqui também funciona. Esgotando as fileiras desse jeito. Então, quando você faz isso, essa aqui é chamada soma dupla, tá vendo? Você está pegando a imagem de cada ponto amostral, você pegou um ponto amostral em cada um desses camaradas aqui, ó. Você lembra da figura lá do chão? Que tinha um pontinho dentro de cada subretângulo? Calculou a imagem de todos eles, fez os paralelepípedos e eu vou somar todos eles. Simples assim. Então, quando eu somo todos eles, eu vou ter o volume aproximado. Aí você fala, mas o que esse volume aproximado está me ajudando? Está me ajudando que agora a gente vai passar para o processo de limite. Então, quando você passa para o processo de limite, o que vai acontecer? Ó? Quando você faz o m e o n ir para mais infinito, o que você está fazendo? Vocês lembram o que acontecia? O delta x era o b menos a dividido por m, e o delta y era o d menos c dividido por n. Era a dimensão do retângulo, não era do chão? Então, para você ver, ó, quando você faz esse camarada ir para infinito e esse aqui para infinito, o que acontece com o delta x e com o delta y? Exatamente, tende a zero, né? Se eles tendem a zero, vocês concordam que as dimensões do palito, ele vai ficar cada vez mais fino? Vai ficar magro, não vai? E quando ele fica bem magrinho, o que acontece? Ele consegue se encaixar mais direito lá embaixo, na superfície, não consegue? Gordinho não consegue. A gente vai ver um exemplo aqui só com 4, você vai ver que vai sobrar um monte de coisa. Mas a partir do momento que você vai aumentando esse M e esse N, eles vão ficando mais magrinhos, porque a base vai diminuir, e aí, consequentemente, eles vão se encaixar melhor debaixo do gráfico, da superfície. Então, essa é a alternativa à euclidiana. Ou seja, aqui, o que Riemann mostrou? Mostrou que essa soma dupla aqui, ó, quando você calcula o limite, isso aqui
essa soma aqui, que antigamente era só... Exatamente, vai diminuir o erro. Eles vão se encaixar cada vez mais abaixo, o que o Marcos está falando aqui no chat, eles vão encaixar cada vez mais sobre a superfície quando você faz esse processo de limite. E isso a gente vai definir a integral dupla, né, que é o carro-chefe da aula de hoje, integração dupla. O que é uma integração dupla? Na verdade, nada mais é do que, para o caso onde essa f de xy é maior ou igual que zero, é exatamente o volume desse sólido. Aí você pergunta, e o caso onde o f de xy assume valores negativos, né, as imagens negativas? Essa soma de rima, ela vai continuar funcionando perfeitamente, só que a gente não pode interpretar isso aí como sendo volume, porque a integral ela pode dar um valor negativo, e a gente sabe que o volume não faz sentido ser um número negativo. Ficou claro a definição de integral dupla? Beleza. Então, próxima página. Aqui tem um exemplo que o Thiago pediu. Então, aqui, ó, antes do exemplo, tem uma observação falando o seguinte. Que condições eu preciso dessa função para me falar que ela é integrável? Lá no curso de cálculo 1, vocês já viram a respeito disso. Uma função ela é dita integrável se ela for contínua. Logicamente, se a quantidade de descontinuidade dessa função for pequena, se for em quantidade finita de pontos, a função ela continua sendo, se ela for seccionalmente contínua, por exemplo, ela continua sendo integrável. Então, aqui a gente vai falar que uma função ela é integrável, ou seja, para aquele limite existir, se a função for contínua, beleza? A integral tá bem definida, beleza? Então, o volume, que antes era aproximadamente a soma de rima, agora ele vira exatamente igual quando você faz o processo de limite. Ok? Então, aqui o primeiro exemplo, bem simples. Eu tenho um paraboloide elíptico. Por que o paraboloide elíptico? Porque essa equação que gera o paraboloide, ela, se vocês observarem bem, isso aqui vai ser, se fazer cortes, né? Vamos obter elipses, né? Fazendo corte, fazendo curva de nível para esse gráfico. Ela está definida num quadrado de lado 2, tá vendo o que está aparecendo aqui embaixo? Um quadrado de lado 2. Pediu para a gente fazer uma estimativa do volume utilizando 4, somente 4. Dividir essa região R em apenas 4 quadrados iguais, ou seja, aqui eu estou pegando M igual a N igual a 2. Lembra que eu vou pegar aqui 2 menos 0 dividir por 2, e esse aqui vai ser o ΔX, e o ΔY também vai ser 2 menos 0 dividido por 2. Aqui o meu M é 2, aqui o meu N é 2, esse camarada aqui é o D, esse aqui é o C, esse aqui é o B, esse aqui é o A. Da teoria. Para ficar claro, né? Dando nome aos bois, digamos, né? Então, esse aqui é o ΔX, ΔY. Nesse caso aqui, todos vão valer 1, tá vendo? A área de cada subretângulo aqui vale 1. E aí, como é que eu vou escolher o ponto amostral? Eu preciso de um ponto amostral para calcular a altura, não precisa? Aqui ele sugeriu pegar o canto superior direito. Então, esse primeiro aqui, ó, que eu chamei de R11, quem que vai ser o ponto amostral dele? Vai ser exatamente o ponto 11. É o canto superior esquerdo, lá de cima, direito, né? Em cima. Esse aqui, 2,1, quem é que vai ser o ponto amostral dele? Esse aqui, ó, 2,1. Esse aqui, quem vai ser o ponto amostral dele? 2,2. E esse aqui, o ponto amostral dele vai ser 1,2. Tá vendo? Eu peguei os 4 pontos amostral. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a imagem deles. Aqui está a observação falando que a área de cada um desses subretângulos vale 1. E olha para vocês verem como que eles não se encaixaram bem, né? Porque eles estão gordinhos ainda. Concorda que eles estão gordinhos? Eles precisariam ficar menor essa base, né? Essa base está muito grande, porque eu só dividi em 4. Então, isso aqui é uma aproximação bem rude mesmo, bem grosseira. Logicamente, a gente vai ver que a gente não vai precisar fazer isso para todos os cálculos para frente, né? Precisa, exatamente, se dar uma malhada aí para poder
diminuir um pouco, né? Então, aqui, como que eu vou fazer a conta? Eu vou usar a soma de rima com mn igual a 2. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume aproximado, tá vendo? Porque eu não fiz o processo de limite. Eu estou usando exatamente o m e o n como sendo 2. Então, aqui eu vou utilizar o quê? A imagem de... Quando eu pego o i e o j igual a 1, eu estou calculando o f de 1, 1. O ponto amostral aqui, ó, eu estou pegando o canto superior direito, não é? Então, do primeiro retângulo, aqui na imagem, acho que dá inclusive para ver quem que é ele, ó. 1 para x e 1 para y. Onde é que está 1 para x e 1 para y? Ó, 1 para x é aqui, ó. 1. Aqui é 1 também. Ó, 1, 1. Esse ponto aqui, ó. É o ponto 1, 1. Então, quem que é a imagem dele? Olha a imagem dele aqui, ó. Beleza? Então, observe, o retângulo, o palitinho de fósforo dele, ele tem essa altura aqui. Por mais que sobrou esse pessoal todo aqui sem calcular, mas só que esse aqui é o limite. Depois eu peguei o ponto aqui, ó, 1 para x, 2 para y. Calculei a imagem dele. Olha a imagem dele, onde é que está. Então, esse aqui é o teto dele. Olha o tanto que sobrou aqui, ó, até bater lá na superfície. Tá bem grosseiro a minha aproximação do volume. Mas é uma ideia para calcular o volume. O próximo, 2, 1. 2 para x, 1 para y. Onde é que está a imagem? Aqui. Então, aqui é o teto. Então, sobrou essa parte aqui que eu não calculei. E, por último, esse pequenininho aqui, ó. 2, 2, a imagem dele vai estar aqui. Então, o teto dele vai estar aqui, ó. Então, eu vou calcular o F desses pontos, que seria as alturas. Isso aí seria o intervalo? Intervalo? Não, né? Então, agora, o intervalo, William, ele é substituído por área da base. A área das bases aqui, ó, todas elas têm tamanho 1. Tá vendo? Todos os subretângulos aqui, que na verdade são subquadrados, nesse caso, porque coincidiu o retângulo com o quadrado, todos eles têm tamanho 1. Ou seja, o ΔA aqui, ele vale 1. Porque o ΔX vale 1 e o ΔY também vale 1. Então, quando você multiplica um pelo outro, o ΔX vezes o ΔY, que é o ΔA, vale 1. Para cada um desses camaradas, eu vou calcular a imagem dele e vou multiplicar para achar o volume de cada palito desse. Que é o que está feito aqui em cima, ó. Tá vendo? O F de 1, 1, a imagem do ponto 1 vezes a área dele, da base. O F de 1, 2 vezes a área da base dele. Observe que essas áreas da base, elas são todas iguais. Elas valem 1 sempre, tá vendo? 1, 1. E aqui está a altura. A altura você joga nessa função. O que é o F de 1, 1? 16 menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Faz essa conta aqui, ó. 16 menos 3 dá 13. Então, por isso tem esse 13 aqui, tá vendo? Depois faz a conta. O que é o F de 1, 2? É 16 menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então, 16 menos 5, menos quanto? 2, 8, 9. 16 menos 9 dá 7. Beleza? Então, esse aqui deu 7. E assim vai, né? Faz a conta para esse, a conta para esse, encontramos 34. Aí depois, vocês vão aprender a calcular a integral dupla daqui a pouco, né? Vocês vão lá e calculam o volume realmente, que seria a integral dupla sobre R. Só estou dando um spoiler aqui, né? A gente vai aprender que o volume vai ser isso aqui, mas na frente lá vai estar isso. Vocês vão ver e compara esse valor com esse, né? Para vocês verem o quanto que vocês estão errando. Beleza? Mas não preocupe ainda. A gente vai falar de integral iterada na aula que vem, na quarta-feira. Aí a gente vai conseguir fazer essa conta aqui na aula de quarta-feira, nas integrações iteradas. Então, continuando aqui, ficou claro o exemplo? Sim, tranquilo. Beleza. Aí, você pode perguntar, sempre eu vou usar o canto superior direito como ponto amostral? A resposta, não. O Thiago gostou do exemplo. Bem simples isso aqui, né, Thiago? Nem sempre eu vou utilizar o canto superior direito ou o canto superior esquerdo. Uma regra bastante utilizada é essa regra aqui chamada regra do ponto médio. O que é a regra do ponto médio? Ó, vocês concordam que nesse exemplo aqui, ao invés de eu utilizar o ponto 1, 1,
Se eu utilizasse um ponto aqui no meio, ó, pegasse aqui no meio e pegasse aqui, ó. Deixa eu colocar amarelo, não sei se amarelo dá para ver. Aqui, ó. Se eu pegasse um ponto aqui no meio, para ser o ponto amostral, metade do ΔX, metade do ΔY. Quando calculasse a imagem parada, eu ia ter um teto um pouquinho para cima, não ia? Não ficaria melhor a aproximação? Mesmo com 4? Então, a regra do ponto médio, ele está falando o seguinte aqui. Essa regra do ponto médio é exatamente isso. O ponto médio, logicamente, tem outras regras que você poderia utilizar, né? A regra do trapézio, né? A regra de Simpson. A regra de Simpson talvez não é tão utilizada porque precisa de cálculo numérico, multiplicador de Lagrange, o polinômio de Lagrange, né? Para interpolar e tal. A regra de Simpson não é tão usual, talvez não vamos chegar nesse ponto, mas a regra do trapézio é mais simples, né? Porque imagine que você tinha uma situação assim, você pegava assim, né? Ficaria um trapézio, né? Pegaria 2 pontos, em vez de pegar um ponto amostral só para fazer o retângulo, você pegaria um trapézio, né? Pegaria 2 pontos e faria o trapézio, base menor, base maior, tal, né? A área de trapézio a gente sabe calcular também. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ponto médio. Então, esse ponto médio... Ó, aqui eu fiz o mesmo exemplo... Não, foi outro exemplo. Em que a gente utiliza a regra do ponto médio. Então, eu vou pegar os retângulos, vou pegar o retângulo original, vou dividir em subretângulos, e aí eu vou pegar esse xi barra e esse yj barra. Geralmente, barra, quando você pega, é média, né? Na estatística. Quando você pega essa barra aí, ou seja, aqui eu estou pegando o ponto amostral como sendo o ponto médio. O que é o ponto médio nesse caso aqui? Eu pego o ponto médio de um segmento e pego o ponto médio de outro segmento. Ao fazer isso, eu vou exatamente para o centro. Esse camarada aqui vai ficar no centro, né? No meio do subretângulo. Então, eu vou calcular a imagem dele, vou multiplicar pela área da base. Observe que a área da base aqui ela não vai mudar, né? Vai ser o ΔX vezes ΔY normal. A escolha do ponto amostral não vai interferir na área da base. O que interfere na área da base é exatamente o M e o N, né? Lembrando que esse camarada aqui é B menos A sobre M, e esse aqui é D menos C sobre M. Então, o que modifica o ΔA é o N e o M que você vai pegar. Tranquilo? Então, agora, aqui eu tenho outro exemplo para poder mostrar para vocês. Então, esse exemplo aqui, ó, pedi para calcular a integral dupla. Deixa eu ver se dá para caber aqui. Acho que deu. Pediu para calcular a integral dupla dessa função x menos 3y ao quadrado. O x, ele varia agora... Observe que agora não é um quadrado, né? É um retângulo. O x varia de 0 a 2 e o y varia de 1 até 2. Então, o y varia de 1 até 2, tá vendo? Então, meu ΔY aqui na história é quem? É 2 menos 1 sobre... Pediu para dividir em 2, tá vendo? E o ΔX, quem que é o ΔX? É 2 menos 0 dividido por 2. Então, nesse caso aqui deu meio e nesse caso aqui deu 1. Então, as dimensões desses subretângulos aqui, agora é retângulo mesmo, né? Não é subquadrado, a dimensão desses subretângulos aqui é exatamente 0,5, que é o tamanho dos ΔY, e aqui 1. Então, a área aqui, o que é o ΔA? É a multiplicação do meio vezes 1. Então, todo mundo aqui vai ter área meio. E aí, o ponto médio, como é que você calcula o ponto médio? Ora, se aqui deixa eu só chegar um pouquinho aqui para cima. Como é que eu calculo o ponto médio? Se aqui, ó, o ponto médio desse aqui é meio, e o ponto médio desse aqui, ó, é quem está entre 1 e 1,5. Quem está entre 1 e 1,5, 1,25, né? Que é 5 quartos. Beleza? Essa continha aqui é tranquila para todo mundo. Então, aqui eu achei as coordenadas dos 4 pontos amostrais. Tá vendo? Meio, tá vendo? Aqui é os pontos médios aqui, ó, né? Para o X e para o Y. Aí eu faço as coordenadas e aí eu jogo para me calcular a altura. Tranquilo até aí? Beleza. Então, calculando a altura,
o finalzinho da nossa aula. A aula de hoje bem tranquila, como prometido, né? Então, quando você faz a conta, tá vendo as minhas áreas da base, todo mundo vale meio, igual eu mostrei lá para vocês. Aí eu vou calcular o F nesses pontos, tá vendo? No X1, o primeiro ponto do o primeiro ponto amostral do subretângulo, aqui o outro subretângulo, o outro subretângulo, o outro subretângulo, substitui o valor das coordenadas, aqui dá um pouquinho de trabalho. Você vai pegar o quê? Você vai pegar no lugar do X. Como é que eu calculei esse camarada? Vai ficar meio menos 3 vezes 5 quartos ao quadrado. Esse aqui é o F de meio, 5 quartos. Faz essa conta aqui, vai encontrar. Faz essa conta e multiplica por meio. Tá vendo que eu coloquei isso aqui em evidência? Coloquei aqui em evidência. Você vai fazer essa conta aqui. De jeito. Então, quando você faz essa conta aqui, você vai obter isso aqui, ó. Esse número, se eu não tiver errado conta, depois vocês podem corrigir, tá vendo? Se tiver algum erro, vocês podem fazer essa conta, depois substitui por meio, calcula o F de meio e 7 quartos. Também vai ser meio menos 3 vezes 7 quartos ao quadrado. Faz essa conta, vai encontrar esse camarada. E observe que nesse caso aqui deu um resultado negativo, né? Por que deu negativo? Ó, peraí, vamos só dar uma olhada no gráfico dessa função para vocês entenderem o que aconteceu. Nós temos tempo? 11h50. Tá todo mundo com fome já, né? Vamos só pegar essa aqui. Z igual a x menos 3y ao quadrado. Ó. Vamos tentar... Vamos dar uma olhada no... tá explicado então, Thiago. O retângulo que a gente pegou foi o retângulo aqui, ó. Dá um zoom aqui. Foi o retângulo x de 0 a 2, o x de 0 a 2 e o y de 1 a 2, né? Então, seria um retângulo aqui nessa região, tá vendo? Nessa região que eu tô com o mouse aqui, ó. O que acontece com a imagem? Tá vendo que a imagem tá toda negativa no valor de z lá embaixo? Ó, tá vendo que, ó, nessa região aqui, ó, tá o retângulo, tá da base. Os meus palitos estão todo mundo de cabeça para baixo aqui, até bater na superfície, tá vendo? O z tá negativo. Então, por isso que isso aqui ficou negativo, tá vendo? A explicação de por que isso aqui deu negativo. E para finalizar mesmo, vamos falar das propriedades, a gente vai dar continuidade na aula que vem, a respeito de integração inteirada, que fala o seguinte: as mesmas propriedades que vocês faziam lá no curso de cálculo 1, integral da soma, soma das integrais, da diferença, aqui também continua valendo, tá vendo? Constante, ela continua saindo para fora da integral sem problema nenhum. E outra coisa, se você tiver imagem, se a imagem da F for maior do que a imagem da G, concorda que vai gerar paralelepípedos maiores também? Se vai gerar paralelepípedos maiores, concorda que a integral também vai ser maior? Porque elas estão definidas na mesma região, tá vendo? Tranquilo? Para todo mundo? Então, é isso, a aula de hoje. Vou voltar vocês para cá. Dúvida da aula de hoje? Vai ter todas hoje, William? Ou não? Hoje foi menos. A partir do momento que começamos a fazer os exercícios, aparecem as dúvidas. Até agora tá de boa. Tranquilo. Na aula que vem também a gente vai operacionalizar, a gente vai fazer conta na aula que vem. Vamos falar de... que seria a 15.2, vocês podem adiantar lá o conteúdo, seria as integrais iteradas, usando o teorema de Fubini. Vocês vão ver que o que a gente vai fazer é calcular a integral de dentro para fora. Ou seja, a integral dupla, ela vai virar uma integral unidimensional nesse sentido. Por quê?
Quando você calcula a integral de dentro para fora, o que você está fazendo? Você está fazendo aquele... Lembra quando eu mostrei para vocês que vocês congelava o i igual a 1 e fazia o j variar de 1 até m? Ou vice-versa? Para fazer as camadas? Então, a integral vai fazer esse processo. Por isso que você vai calcular a integral de dentro. Quando você calcula a integral de dentro, você tá varrendo uma dimensão e deixando outra fixa. Aí você passa para outra camada da outra dimensão e varre de novo essa primeira. Então é isso que a integral faz. Então não tem muito... E depois na integral tripla a gente vai fazer isso. E depois a gente vai... Não vou dar spoiler não, a gente vai fazer isso para 3 camadas, digamos. Depois a gente vê qual que é a interpretação física desse fenômeno. Certo, não assusta não. Não, vocês vão ver que é interessante o negócio, é muito legal. Tranquilo. Parece que vai ser bem interessante, porque é muito geométrico mesmo. Exatamente, é spoiler, né, Carlos? Para quem é mais curioso, se quiser, logicamente tem os vídeos eu já dei essa disciplina um pouco tempo atrás, eu gravei as aulas. Logicamente, com a aula nunca é igual a outra. Longe disso, não tem como ser igual. Por mais que é o mesmo material, mas eu não vou lembrar o que eu falei há 4, 5 meses atrás. Ou seja, eu preparo a aula, por mais que a aula é a mesma, mas quando eu estou dando a aula, as pessoas, a interação é diferente. É diferente a aula, por mais que é o mesmo conteúdo. Se vocês quiserem ver, quiserem antecipar alguma coisa, não vou garantir que essa aula aqui vai ser exatamente igual a outra. Longe disso, porque por mais que é o mesmo conteúdo, a dúvida que vocês vão ter pode não ser as mesmas que os alunos daquela turma tiveram e vice-versa. A aula pode ser guiada para outro rumo. Isso é totalmente normal. Mas se vocês quiserem ver, se estiver lendo o conteúdo, não entendeu bem, talvez na aula esteja explicada alguma passagem que no material impresso não tenha, né? E aí pode ser que ajuda. E aí você já vem para a aula já preparado, digamos, né? Tipo assim, se não entendeu, para poder sanar essa dúvida ou resolver algum exercício que você tentou fazer e não conseguiu, se a gente tiver um tempinho, igual agora 11h55, né? Nesse horário não é muito bom prolongar muito, mas se sobrar uns 10, 15 minutos no final da aula, vai ter aulas que é menor, dá para a gente discutir algum exercício, alguma coisa que você teve dúvida. O diário de bordo continua para vocês fazerem isso também, né? Podem tirar dúvida por lá, o grupo de WhatsApp também continua para isso, podem perguntar, e aí eu vou estar respondendo na medida do possível. Tranquilo. Então vamos almoçar. Até mais. Até mais. Bom dia para todo mundo. Até quarta. Tchau, Sara, Ramsés. Falou, Val, até mais. Ana. Falou, Gilmar. Vitor, Lucas. Alô, professor, Yuri. um abraço, meu amigo. Falou. Abraço, Orlando. Yuri, Júlia, Luiz, Yasmin, João Paulo, Amanda, Isabela, Marcos, Thiago, Abdiele, Tatiele, Thiago, Kevin, Aloísio, Célio, Oliver, Denivaldo, Isis, Isabela Guzmão, tem mais. Carlos Henrique, abraço. Com Deus. E o Cruzeiro, moço? Saiu antes.